Olá, meus amigos da Cria Brasilis. Tenho muita honra de fazer parte deste grupo e com a missão de trazer mais alguns elementos inspirados e instigados pela nossa grande líder, a professora Solange, do qual venho aprendendo muito sobre o conceito de criatividade e o que e qual o potencial que isso levanta no desenvolvimento dos projetos, dos negócios e da nossa capacidade profissional. Eu sou o professor Luiz Vilvoc, sou doutor em administração, professor adjunto da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também sou assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da Universidade, do qual tem como responsabilidade o Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos do país. Estou aqui na condição de um colaborador e de um apaixonado por esse tema e, sobretudo, quando a gente analisa a criatividade como a capacidade de associar as nossas capacidades internas ao desenvolvimento de novos projetos e o desenvolvimento de novos negócios. Nosso país precisa canalizar essa força criativa para esse tipo de trabalho. E, nesse sentido, instigado pela professora Solange e pelos colegas, eu queria trazer alguns elementos que me inspiram e que me inspiraram no desenvolvimento de um laboratório chamado CriaLab, Laboratório de Criatividade aqui da universidade, e que hoje é ponto de referência não só aqui para a região do Rio Grande do Sul, mas também atua globalmente. Hoje é um dos principais centros de referência em desenvolvimento e teste de produtos da grande colaboradora do laboratório até hoje, que é a Hewlett Packard, né? A HP, cujo centro de P&D nacional se localiza junto conosco lá no Tecnopuc. Então eu queria, nesse desenvolvimento desse laboratório, nós trouxemos uma série de conceitos e tivemos o privilégio de ter contatos com uma série de pessoas e autores importantes nessa área. Primeiro que eu gostaria de destacar é a professora Tina Selick. Vocês não vão ver direito aqui no vídeo, mas a professora Tina Selick nos recebeu lá na Universidade de Stanford, dentro da D-School, né, que é um laboratório desenvolvido pelo David Kelley, né, um dos autores do que a gente denomina Design Thinking Process, né? A professora Tina traz um modelo muito interessante que ela chama de Innovation Engine, onde ela trabalha com 6 construtos muito apropriados para que se possa desenvolver inovação hoje em qualquer lugar do mundo. A primeira que ela caracteriza são são características intrínsecas do indivíduo e, portanto, ela divide em 3 áreas. A pessoa precisa ter imaginação para pensar diferente frente aos desafios que enfrenta. Ela precisa ter conhecimento e, para isso, o conhecimento tácito e explícito ela é extremamente importante no seu repertório para poder trabalhar de forma ativa a sua imaginação, e ela precisa ter essa atitude de fazer acontecer, né? Essas são 3 características intrínsecas que eu resumidamente estou passando aqui e que, se vocês quiserem, entrem no YouTube, vocês vão ver belíssimas palestras com a professora Tina Selick abordando o seu modelo. Os 3 conjuntos que estão à borda deste modelo, dessa engine, dessa engrenagem, são justamente a empresa, a organização. Ela precisa ter uma cultura que abarque, que solicite dessas pessoas essa atitude empreendedora, né? Essa organização ela precisa ter recursos apropriados e processos apropriados. E, finalmente, ela precisa ter um habitat que propicie esse tipo de manifestação, tanto do indivíduo quanto da sua equipe, dos seus times de trabalho, que nós hoje chamamos de times de alta performance. Então, esse é o primeiro dado que eu acho interessante abordar aqui com os senhores. Um segundo conceito que para mim é muito caro é o conceito trazido pelo professor Henry Chesbrook, que se chama de Open Innovation, né? O processo de inovação aberta, ela transfigura hoje numa mudança de paradigma bastante grande das organizações, que sabem que não tem, por maior disponibilidade de recursos disponível internamente, ela sabe que a inovação ela precisa interagir com o seu meio. E, portanto, esse ecossistema hoje de grandes e pequenas empresas, mega organizações e startups, elas fazem hoje um conjunto de ações
que estão exponencializando uma série de inovações em todos os campos da ciência, da medicina, da engenharia, das telecomunicações, enfim. O conceito de Open Innovation extrapola essa questão do indivíduo e da sua organização e permite com que a gente possa cooperar com outras estruturas. Finalmente, também queria trazer para vocês métodos, ou seja, hoje existem uma série de métodos, e aqui eu aprendi muito com o nosso amigo Tom Kelly e o David Kelly, os irmãos Kelly, que criaram lá a IDEO e a Stanford D-School, que são os conceitos de Design Thinking, que hoje também estão migrando para uma área chamada Visual Thinking, e que também, através de métodos ágeis, como Scrum e outras metodologias que o pessoal da área de tecnologia de informação utilizam, abordam a importância de se ter um olhar muito atento para o usuário, para aquele que vai usufruir daquela tecnologia, e que a gente chama de UX, né? User Experience. E que para isso nós precisamos desenvolver muito a nossa capacidade de empatia, e essa é uma área bastante peculiar para a área da psicologia, do qual temos muitos adeptos aí no nosso Cria Brasilis. Bom, eu disse finalmente, mas eu queria acrescentar um quarto e último ponto aí para o meu vídeo não ser tão extenso, que é este senhor, o Mihaly Csikszentmihalyi, que vem pesquisando há muito tempo o tema de criatividade e como a psicologia vem trabalhando a criatividade, e que para mim é extremamente importante e útil nos desenvolvimentos desse laboratório que nós desenvolvemos aqui, que é esse conceito de flow, né? Então eu resumiria a minha fala rápida em que para ter desenvolver um território inovador e que propicie riqueza e prosperidade para as pessoas, nós precisamos reter, captar e formar talentos, e esses talentos precisam ter um conjunto de características como atitude empreendedora, comunicação, senso ético, espírito colaborativo, liderança, né? Isso perfaz o conjunto que os sociólogos falam de capital social, né? É o capital social hoje o maior recurso que uma organização precisa ter, mas esse capital social sozinho ele precisa ser impulsionado por métodos, né? Por processos de trabalho colaborativo, e para isso nós temos que trabalhar com problemas complexos e relevantes, com desafios interessantes, métodos adequados, roteiros estruturados ou semi-estruturados, propósitos claros e também coerentes, e sobretudo com causas nobres, né? E que gerem grande impacto para as pessoas. Tudo isso acontece então em um determinado ambiente, e esse ambiente então precisa garantir essa fluidez, esse habitat que a professora Selick nos comenta, que é um ambiente provocativo, reflexivo, flexível, amplo, que permita um fácil registro e documentação das interações e sinapses coletivas, que estimule o trabalho então colaborativo, as prototipações, as validações, né, e as exposições desses resultados coletivos. Então, com isso, gente, eu espero estar inaugurando aí um conjunto de vídeos e de conversa com vocês, para que a gente possa explorar esses temas tanto na academia quanto nas organizações e trazer para o nosso país essa enormidade de estratégias que estão à nossa disposição a serviço da prosperidade, da inclusão e de um país mais justo e mais próspero e que todos nós merecemos. Muito obrigado pela atenção de todos. Luiz Yovoc à disposição e se integrando a essa grande rede Cria Brasilis que a professora Solange resolveu colocar à disposição de todos nós. Um abraço e até a próxima, pessoal.